Boa noite, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente. Professor Alcides para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo bem? Tudo sussa? Pessoal do EJA etapa 6. Olha a menina aqui todas sorridentes aqui, fazendo a interpretação. Altos papos aqui. Só não gostei porque às vezes elas estão conversando, aí começa a falar nos sinais, né? Eu digo, opa, eu quero saber o babado também. Bora? Pode falar. Então, gente, deixa eu ver aqui que está aqui com a gente. Caridade, Hugo Napoleão, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí, São Francisco do Piauí. Um abraço para vocês, meu povo. E, Rafael, ajeita bem aqui só o chat para mim. Baixa, isso, mexe no cursor só para me dar uma olhadinha aqui. Isso, perfeito. O Alberto, a Rafaela, a Iracema que está acompanhando vocês aqui pelos YouTubes. Tudo bem, tudo sus, meu povo? Porque hoje vamos tratar de um assuntozinho da química chamado cinética, tá certo? Cinética química, tá? O que é a cinética? Bom, o nome na física não tem cinética também? Cinética é o estudo da velocidade. Na química a gente costuma falar mais rapidez das reações. Então o foco hoje é compreender a cinética química e a importância de controlar a velocidade de uma reação, tá? E eu gosto sempre de começar com essa imagem aí. Professor, qual é a importância de controlar o amadurecimento de uma banana? A não ser que você queira gastar dinheiro direto, comprando fruta todo dia, você tem que começar a saber como preservá-la, como fazer para que ela se conserve mais tempo, tá bom? Então a cinética química, ela foca nisso aqui, ó. A rapidez de uma reação. Então, reações químicas, elas ocorrem em velocidades diferentes. Tem umas que são extremamente rápidas, espontâneas, outras são muito lentas, tá? Por exemplo, você identificar, você conhecer a velocidade das reações é muito importante em termos industriais. Por quê? Uma indústria, ela vai dar dinheiro quando ela consegue produzir aquele material no menor tempo possível. Quanto mais rápido e melhor a qualidade do material, mais dinheiro eles vão conseguir. Então, identificar a rapidez das reações e os processos que você pode manipular, porque tem algumas coisinhas que a gente pode fazer que deixam a reação mais lenta ou mais rápida, tá certo? No caso, como você pode ver aqui, eu botei a imagem de duas bananas. Se eu falar para você que essa daqui eu deixei na geladeira e essa daqui ficou em cima da mesa, o que é que nós vamos observar? Que após alguns dias, a que ficou exposta sobre a mesa, ela teve um processo de amadurecimento mais rápido, tá? Porque a temperatura, ela influencia bastante nas reações, na velocidade da reação. Show? Então, de novo, ó. Pessoal de São Francisco, vou dar uma olhadinha aqui. Qualquer coisa vocês veem se não é aí no sistema de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, quando você conserva uma fruta na geladeira, você está mexendo na temperatura, tá? Você está diminuindo. Então, a temperatura, ela vai ajudar na conservação. Por exemplo, antigamente, quando o povo não tinha geladeira, meu povo, se usava muito sal, a salmoura. A salmoura ajudava na conservação. Tanto que o sal, desculpa, usei a palavra errada. O sal ficou muito tempo conhecido como ouro branco, porque além de tempero, era utilizado na conservação, tá? Mas hoje em dia, ainda bem, a tecnologia chegou, a gente tem uma geladeirazinha. Então, ó, quando você mexe na temperatura, você consegue... Claro, isso não é para toda reação, a gente tem que analisar as reações, tá? Quando você mexe na temperatura, você conserva, no caso de uma fruta. Outro exemplo que eu gosto de falar é de uma maçã. Maçã também. Mas eu vou já mostrar um exemplozinho mais à frente que eu acredito que eu coloquei aqui.
para vocês observarem. Ó, panela de pressão e panela comum. Professor, qual a diferença? Meu filho, nas duas, você vai conseguir cozinhar um feijão. A diferença é que na panela de pressão, você vai atingir uma maior temperatura. Como eu falei para vocês, mexer na temperatura, você afeta a velocidade de uma reação. Então, temperatura mais alta, nós vamos ter o quê? Uma reação mais rápida. É por isso que na panela de pressão, alguns alimentos ficam prontos numa velocidade maior. Por causa de quê, gente? Por causa da temperatura que a panela de pressão alcança. Vamos botar assim, em termos numéricos. Vamos botar um valor aqui só para você ter uma noção. Quando você vai cozinhar o feijão numa panela comum, na nossa cidade, se tiver o nível do mar, se não tiver uma altitude muito elevada, a água vai ferver a uma temperatura de 100 graus, tá certo? A panela de pressão, dependendo do modelo, da qualidade dela, alcança até uns 120 graus. Quer dizer, 20 graus Celsius a mais faz uma diferença muito grande na preparação do alimento. Acelera o processo, tá certo? Então, a rapidez de uma reação, a velocidade de uma reação química, a gente vai analisar ela por diversos fatores. Como eu estou mostrando aqui para vocês, a temperatura é um. Dependendo do que você está fazendo, a temperatura vai lhe ajudar a acelerar a reação. Tá? E eu vou já explicar mais detalhezinhos por quê. Por exemplo, por enquanto eu estou te mostrando alguns exemplos aqui. Bom, mostrei 2 exemplos rápidos, agora um extremamente lento, que é a formação das estalactites e estalagmites, que é aquelas formações rochosas que tem dentro de caverna. A estalactite é a que vem de cima, a estalagmite é a que vem de baixo. Esse processo geológico leva muitos e muitos anos para ocorrer, porque ela é uma reação muito lenta, tá? Então, como vocês podem ver, eu estou colocando aqui alguns exemplos de reações químicas e suas velocidades, tá? Por exemplo, aqui é um processo que leva vários anos para ocorrer. Agora, uma banana em cima da mesa, alguns dias, 1, 2, às vezes até 3 dias, ela já está muito madura e já começa a entrar em decomposição, tá? Que é aí que você vai analisar a velocidade de uma reação. Vamos seguindo. Bom, analisem aqui esse detalhe, essa equaçãozinha aqui, esse gráfico, tá? Então, de modo bem simplificado, bem rápido, nós temos 2 velocidades aqui. É a velocidade de formação e a velocidade de consumo, tá? Quando uma reação ela é reversível, tu tem um reagente virando produto e o produto virando reagente, tá? Quando a reação é direta, ela não é reversível, você vai ter o quê? O consumo do reagente e a formação do produto. Mas uma reação reversível, os dois acontecem juntos, tá? Mas vamos focar numa reação de equilíbrio. O que é que acontece aqui, ó? O reagente está sendo consumido, tá? Repare o gráfico, ó, a setinha está descendo. É uma setinha descendente. O que é descendente? É porque a concentração está diminuindo, tá? No produto está ocorrendo a formação. Como está ocorrendo a formação, aumenta a concentração do quê? Do produto. É um gráfico ascendente, ó, ele está aumentando. Você vai observar que o reagente sempre vai ser a curvinha descendo, ó, assim, e o produto sempre vai ser a curva subindo. Por quê? Porque o reagente ele está sendo consumido na reação para formar o produto. Então, nós vamos ter 2 processos acontecendo. O reagente sendo consumido e o produto sendo formado.
Então, a cinética, ela vai estudar exatamente essa velocidade. O quanto que demora para o reagente ser consumido e para o produto ser formado. E o que eu posso fazer para manipular esse processo. Beleza? Isso é a cinética, isso é a rapidez de uma reação química, tá? Vamos seguindo. Aqui são 4 tópicos que eu quero que meu povo tenha em mente. Condições para ocorrer uma reação. Quais são as condições que a gente vai analisar uma reação e sua velocidade? Primeiro, a natureza do reagente. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma substância tem que ser propícia a reagir com outra. Senão, a reação não acontece. Por exemplo, se tu botar uma pedra na água, uma pedra não tem tendência a reagir com a água. Então, a natureza desses reagentes vai fazer com que a reação não ocorra. É diferente de tu pegar um palito de fósforo e riscar na caixa. Por quê? O fósforo que está na caixa e a pólvora no palito, eles têm natureza que tende um reagir com o outro, tá? Provocar uma reação. Beleza? Outra coisa que tem que acontecer para uma reação ocorrer é ter contato, choques. Uma molécula tem que bater na outra. A reação só ocorre se houver contato, se ocorrer choques entre as moléculas, tá bom? E esse choque tem que ser eficaz. O que é um choque eficaz? Não pode se chocar de qualquer jeito. O choque tem que ser numa posição e nas energias corretas para poder ocorrer a formação de uma molécula, tá? Olha que a química é muito detalhista. Não é bater de qualquer jeito, não. Tem que se chocar na posição correta e com a energia correta, que é essa energia que nós chamamos de energia de ativação. Professor, o que é energia de ativação? É o que nós vamos estudar muito nesse período aqui. É a energia necessária para a reação ocorrer, tá bom? Tem reações químicas que a energia de ativação é baixa. Outras, a energia de ativação é muito elevada. Você gasta muita energia para a reação ocorrer, outras você gasta bem pouquinho. Então, de novo, o que é energia de ativação, pessoal? É a energia necessária para uma reação química acontecer. Então, essa palavrinha, energia de ativação, fiquem com ela em mente. Show? Não vamos esquecer dela, não. Tá? Vai ser muito importante. Então, vou até repetir de novo o que é. Energia de ativação é a energia necessária para aquele processo químico ocorrer. Bom, vamos falar um pouquinho da maçã, como eu disse para vocês agora há pouco. Bora pensar um pouquinho comigo. Ó, se você cortar uma maçã ou uma banana ao meio, vamos falar na maçã. Se você cortar uma maçã ao meio e colocar uma parte num prato vazio e a outra num prato que tem um pouco de suco de laranja ou de limão, tá? Aí espalha na superfície da fruta. Com o tempo, o que acontece? Bom, essa mesma coisa acontece se tu cortar a maçã e deixar um pedaço dentro da geladeira e o outro pedaço fora. A maçã é uma fruta que ela oxida muito rápido. Ela tem uma reação de oxidação, de decompor, que ocorre de maneira muito rápida, tá? Tanto que essa técnica de passar um pouquinho de limão ou de laranja numa maçã, ela é muito utilizada por cozinheiros quando eles vão usar a maçã numa salada ou então de uma maneira que ela fique exposta ao tempo, porque o limão vai proteger ela da oxidação. Quer dizer, o limão ou a laranja vai funcionar como um conservante. Vai fazer com que a energia da reação aumente. Dessa maneira, a reação fica lenta, demora para acontecer. Opa! Olha o que é que eu já estou falando aqui. Eu já estou dizendo uma técnica que é usada para fazer com que a reação ocorra mais devagar. Tá? Então, por isso que quando você pega a maçã, uma você passou o limão e a outra não, após algumas horas, aquela que você passou o limão, ela ainda está com a mesma coloração branquinha.
a outra já começou a escurecer, já começou a decompor, tá? Então, todos esses comentários que eu estou falando aqui agora para vocês envolve cinética, envolve a rapidez da reação, tá bom? Tem reações químicas que, se você utiliza uma modificação, ela acelera. Outra modificação, ela fica lenta. Que é esse caso. O limão está retardando, ele está deixando a reação da maçã mais lenta. A mesma coisa de botar na geladeira, quando a gente diminui a temperatura. Agora tira o limão e aumenta a temperatura, você faz a reação ocorrer mais rapidamente, certo? Vamos botar na mente, vamos observar os fatores que afetam a rapidez de uma reação. Bom, eu quero citar para vocês aqui, logo de cara, a teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? Bom, a teoria das colisões, ela explica como ocorre uma reação química, tá? Porque uma reação química, ela precisa de choques, ok? Então, ó, quando os reagentes são colocados em contato, eles vão começar a colidir, eles vão se chocar uns nos outros. São esses choques que vão proporcionar a reação química de ocorrer. Mas para isso, o que é que a gente precisa, gente? Nós precisamos que a orientação e a energia sejam corretas. Como eu falei para vocês agora há pouco, uma reação para acontecer, ela não pode se chocar de qualquer maneira. É por isso que dois termos vão aparecer muito para a gente. O choque efetivo e o choque não efetivo. Vamos lá. Primeiro, choque não efetivo. O que é isso? Estão vendo o desenho aqui, ó? Observe que essa molécula se chocou com a outra nessa posição aqui, ó. Esse átomo não tocou em nada, esse átomo não tocou em nada. Isso nós chamamos de choque não efetivo. Essa reação não vai acontecer. Professor, mas por que eles não se chocaram? Sim, eles se chocaram, mas só essa parte da molécula entrou em contato. E o restante? Como não houve contato, a energia do choque não foi suficiente para a reação ocorrer. Então, o termo choque não efetivo significa quando as moléculas se chocam de uma maneira que a posição não é correta para a reação ocorrer. De novo, para a reação ocorrer, o choque tem que ter uma posição correta para que a energia daquele choque, tá, entre as moléculas faça com que a reação ocorra. Então, quando você vê a palavra choque não efetivo, ele está querendo dizer que aquele choque não dá origem a uma reação química, porque eles não se encontram na posição correta para a reação acontecer. Isso aqui, ó, do jeito que está aqui, é um choque não efetivo. Agora eu vou mostrar para vocês um choque efetivo. Olha aqui. Olha a diferença. Esse átomo tocou naquele, o átomo de baixo tocou no outro. Opa! As moléculas se chocaram na posição ideal, na posição correta. O fato delas terem se encontrado, se chocado na posição correta, houve a liberação da energia necessária para a reação acontecer. Por quê, pessoal? Você tem que lembrar que para uma reação química acontecer, os reagentes vão ter as suas ligações quebradas e os produtos vão ter suas reações formadas. Você lembra que eu falei muito aqui de endotérmico e exotérmico? Endotérmico está absorvendo energia para a ligação quebrar. Exotérmico está liberando energia quando a reação é formada. Nesse caso aqui, ó, ficou bem claro. As moléculas se chocaram na posição correta e, ó, esses átomos se separaram, aí se separaram aqui e houve a formação de um novo produto, ó. Antes, as duas bolinhas vermelhas estavam juntas e as duas bolinhas verdes. Agora, a nova molécula é uma vermelha com uma verde. Houve uma reação, a molécula mudou. E isso só aconteceu devido a um choque efetivo. De novo, o que é um choque efetivo? É aquele que ocorre quando a posição das moléculas e a energia é a correta, tá bom? Então, esses dois termos
Fique em mente, tá? Você vai perceber que toda vez que eu for falar de cinética, eu vou dizer o seguinte: vai ocorrer choques, aumentar o número de choques, diminuir o número de choques. Toda vez que eu for citar no isso, eu estou dizendo se é efetivo ou não. Somente os efetivos vão gerar uma reação, que é o que acontece aqui, ó. Quando o choque é eficaz, a reação ocorre. O choque é não eficaz, as moléculas continuam do mesmo jeito. Por quê? Não se chocaram na posição correta, tá? Então, mais uma vez, pessoal, professor, qual é um dos principais pontos para uma reação química ocorrer da maneira correta e eu conseguir estudar sua velocidade? É o choque entre as moléculas. Tem que ser efetivo, tá bom? O que é efetivo? Posição correta e energia correta. Se o jeito que as moléculas se chocam não é o jeito correto, a energia necessária não vai ser fornecida e a reação não vai ocorrer, tá bom? Então vamos seguindo. O detalhe é que vai haver a formação de um complexo ativado. O complexo ativado é o nome que a gente dá para um produto intermediário. É o seguinte, ó. Olha esse desenho aqui embaixo. O que é o complexo ativado? Ele é uma condição intermediária que fica no meio da reação que é instável. É o momento aonde a ligação dos reagentes estão se rompendo e a dos produtos está sendo formada. Nesse intervalo, forma-se o complexo ativado. O que seria o complexo ativado? Quando as moléculas se chocam, vai acontecer naquele momento o quê? A ligação dos reagentes se quebram e novas ligações, que são os produtos, já vão sendo formados. Nesse meio do caminho, olha aqui, ó, o reagente aqui, olha aqui o jeito que é a molécula. Olha o produto, olha o jeito que a molécula ficou. Tá vendo? Antes era o A ligado com B, o X e o Y. Depois ficou AX e BY. Por quê? Porque com o choque foi efetivo, houve a formação do complexo ativado. Vamos lá? O que é o complexo ativado? É o momento onde a ligação dos reagentes é enfraquecida e quebra, e a ligação dos produtos começa a ser formada. É o meio do caminho, tá? Na hora que ocorre o choque, tá bom? Então, pessoal, essa definição de complexo ativado, eu vou dar 2 minutinhos para vocês, eu quero que vocês anotem essa definição, tá bom? Anote aí para você ficar com ela. Tanto essa definição como a de energia de ativação daqui a pouco, eu vou botar para vocês, tá bom? 2 minutinhos aí, anotem.
lá, meu povo. Isso aqui é só mais um desenhozinho para vocês verem como é que fica. Ó, as moléculas, na hora que elas vão se ligando, o que é que acontece? Vai ocorrer o rompimento dessa ligação e a formação dessa daqui, ó. Certo? Isso é o complexo ativado. Então vamos seguindo. Energia de ativação. Isso aqui eu acho que é a parte mais importante da aula de hoje. Olha aqui, pessoal, ó. O que é energia de ativação? É a energia necessária, é a menor quantidade de energia para que ocorra a formação do complexo ativado e, consequentemente, a reação ocorra. Pessoal, em um gráfico, você vai ter essa diferença aqui, ó, porque bem aqui são os reagentes, ó. Ao gráfico ela forma essa corcundazinha. Lá no topo da corcunda é onde está o complexo ativado. Essa diferença aqui, ó, daqui para cá, é o que a gente chama de EA, energia de ativação. Quer dizer, a diferença de energia daqui, ó, do reagente, esse valor X aqui, ó, até esse valor Y, essa diferença aqui é que a gente chama de energia de ativação. Todo gráfico de cinética, ele vai ter essa corcundazinha, hein? Essa corcundinha aí é a energia de ativação, que é a energia necessária para indicar quando é que a reação ocorre, tá bom? Quanto mais alto essa parte do gráfico, quanto maior essa diferença, é uma reação que demora mais para ocorrer, porque ela precisa de muita energia, tá certo? Então, de novo, energia de ativação é energia necessária. Deixa eu só ver se eu botei mais gráfico. Botei, então eu só quero que vocês anotem a definição, porque daqui a pouco a gente vai focar no gráfico e eu quero você analisando o gráfico com perfeição, tá bom? Anota a definiçãozinha, a gente volta já só para focar no gráfico. Vamos lá. Tchau de novo, meu amigo Rafael. Vamos lá, pessoal, seguindo. Bom, na energia de ativação, pessoal, vamos ao seguinte, ó. A maioria das reações, a energia é adquirida através do aquecimento. Por exemplo, como é que a água é formada? O gás hidrogênio reage com oxigênio a partir de uma faísca. Ó, puf, tem uma explosão, forma água. É o que acontece nos foguetes. O famoso LOX, o combustível líquido, né? Que é o oxigênio líquido com hidrogênio líquido. Ele pegou fogo, meu filho. O foguete vai-se embora. A reação que ocorre no interior do airbag também, uma faísca.
tá? Para encher aquele airbag. A reação no motor de um carro, a gasolina ou álcool, a reação ocorre por causa da faísca de uma vela que tem no motor. E aí a reação vai acontecendo, tá? Ela precisa dessa energia para começar, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que vocês aprendam é isso daqui. O gráfico de reações endo e exotérmicos, tá certo? A endotérmica, a parte dos reagentes sempre vai estar abaixo dos produtos. Aí quando faz a setinha sempre vai estar para cima, quer dizer, o ΔH é maior que zero. A exotérmica, o lado dos reagentes está acima dos produtos abaixo. Então a setinha do reagente em direção ao produto fica para baixo. ΔH menor do que zero. Porém, eu quero que o foco maior nesse momento seja nisso aqui, ó. Aqui está o reagente, aqui é o produto. Como eu falei para vocês, a corcundinha lá em cima, ó. Aqui em cima está o complexo ativado. E essa distância aqui, ó, entre o reagente e o complexo ativado é que a gente chama de energia de ativação. De novo aqui, ó. O reagente está aqui. O produto está aqui, ó. Tá? Aqui está o complexo ativado. Essa diferença aqui, ó, do topo da corcundinha para a base aqui onde estão os reagentes, é o que nós chamamos de EA, a energia de ativação, a energia necessária para que essa reação ocorra, tá? Nós vamos precisar de quê? Saber a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado. Aí você sabe o que é energia de ativação. Porque a diferença de energia entre o reagente e o produto, a gente chama de entalpia, variação da entalpia. Entre o reagente e o complexo ativado é a energia de ativação, tá certo? Ó, vamos fazer o seguinte, observe esse ponto aqui, ó. Experimentalmente, observamos que reações diferentes apresentam energia de ativação diferentes. E reações que exigem menor energia de ativação ocorrem de maneira mais rápida, quer dizer, tem maior rapidez. Reações que têm baixa energia de ativação são reações mais rápidas. Alta energia de ativação são reações mais lentas, tá bom? Pois ó, olha o gráfico aqui. Vou preencher cada ponto e vou dar um tempinho para vocês anotarem. Pessoal, o ponto 1 são os reagentes. Esse patamar mais abaixo aqui do lado esquerdo são os reagentes. Porque o ponto 3 aqui, ó, essa parte aqui, são os produtos. Quando a gente estava estudando termoquímica, essa diferença aqui, ó, que é o 5, essa setinha aqui, que é a diferença entre o reagente e o produto, nós chamamos de variação da entalpia, que é o ΔH. Nesse caso, a setinha está para cima. Essa daqui é maior que zero. Isso aqui é um gráfico endotérmico. O topo da corcunda, como eu falei para vocês, é o complexo ativado. Ok? E a variação, ó, essa seta aqui. A diferença de energia do reagente para o complexo ativado, chamamos de energia de ativação. Pessoal, cada ponto desse aí não pode esquecer mais, estão me ouvindo? Tem que lembrar, porque gráficos assim a gente vai estudar bastante. Eu quero que vocês entendam o que significa cada pontinho dele. Então, ó, vou dar um tempinho para vocês anotarem o gráfico e essas informações que eu coloquei, tá bom? Então, vamos lá.
Então, vamos lá, vamos indo para cima. Vamos fazer as questõezinhas. Olha essa primeira aqui, vamos lá. Sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. É incorreto? Vamos lá. Pessoal, a velocidade de uma reação tem vários fatores que mexem com ela, tá bom? Por exemplo, a letra A diz: quanto maior a concentração do reagente, maior a velocidade? Sim. Se tu coloca mais reagente na reação, mais rápido vai acontecer. Vai ter muitos choques. Eles vão se chocar mais. Quanto maior a área de contato, maior a reação? Sim. O que é área de contato? Pensa aqui comigo. Se você colocar uma toalha no varal toda embolada ou toda estendida bonitinho, a que está toda estendida vai secar mais rápido porque tem maior área. Então, quanto maior a área, mais rápido é o processo. Quanto maior a pressão, pessoal, quando a gente aumenta a pressão, você força as moléculas a se chocarem mais. Quanto mais choques, mais rápido vai ser a reação. Então, ó, correto também. D. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. O exemplo que eu falei da maçã. Uma maçã na geladeira, uma maçã fora. O que é que acontece? A que está fora tem uma decomposição mais acelerada. A incorreta é dizer o seguinte: a presença de um catalisador mantém constante. Não, pessoal, ó. O catalisador, ele acelera a reação, diminuindo a energia de ativação, tá? O catalisador, ele faz acelerar. Por isso que é errado aqui é a letra E. Olha, seconds. Vamos ver esse daqui. Diz assim: segundo A, devem ocorrer colisões. Gente, aqui está falando da teoria das colisões, não é? Segundo a teoria das colisões. Beleza? Devem ocorrer colisões efetivas entre os reagentes para a formação dos produtos. Além disso, existe aqui é uma energia de ativação. A energia de ativação suficiente para romper as ligações químicas dos reagentes e formar um complexo ativado. Por quê? O complexo ativado, posteriormente, vai formar o produto, tá certo? Mas aí a formação do complexo ativado, a energia de ativação é a energia necessária para chegar até lá. O topo do morrinho, como eu falei para vocês. A resposta aqui, ó. Letra B. Questõezinhas fáceis, diretas, só para a gente ir fixando o conteúdo. Essa daqui, ó. Essa terceira, vamos brincar um pouquinho com ela. A rapidez com que ocorre uma reação química depende do número de colisões efetivas? Sim. Pessoal, se as colisões não forem efetivas, não estiverem na posição correta e na energia correta, não vai ter reação, tá bom? Não vai ocorrer. 2. Energia suficiente para promover o rearranjo. Perfeito. A energia tem que ser a mínima necessária. A energia de ativação. Orientação favorável das moléculas. Claro. Se o choque não ocorrer de maneira corretinha, efetiva, a reação não acontece, tá bom? Formação de um complexo ativado. Sim. Quando você tem a energia necessária, os reagentes, no choque correto, vai haver a formação do complexo e o complexo forma o produto. Show? Então, os 4 itens estão corretos, meu povo. Pessoal do EJA, etapa 6. Nosso tempo está encerrando. Queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui a aula. Pessoal de Caridade, Santo Lisboa, Santa Cruz, São Francisco do Piauí, Conceição do Canidé, Lagoinha. Um abraço para vocês, gente, e até mais.